Mais uma vez, boa noite. Essa é a campanha da juventude, Beconforto 2020. Tema, acalma, muita calma nessa alma, muita calma nessa hora, muita calma, porque a gente está precisando. A gente está precisando exatamente dessa paz que vem de Deus, a gente está precisando exatamente desse consolo, desse conforto que só o Senhor pode nos dar. Por isso a gente escolheu esse tema, por isso a gente quer conversar sobre esse tema e por isso a gente está aqui, todo mundo reunido. E a gente, semana passada, a gente falou de tempestade, a gente falou sobre o medo, eu falei sobre tempestade, eu falei sobre o medo e falei sobre a confiança, a relação que existe da confiança com o medo que a gente sente em meio à tempestade. E hoje eu quero falar sobre fé. Mas antes de falar sobre fé, eu quero dizer para você que não assistiu, não participou do culto da semana passada, eu falei que a gente estava todo mundo numa mesma tempestade. Essa pandemia que a gente está vivendo, essa crise que a gente está vivendo, nos colocou todos nós no mesmo barco, no meio de uma tempestade. E aí eu quero dizer para você que a gente, como Igreja Batista do Conforto, a gente quer continuar caminhando com você. Então, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, eu quero dizer para você, ligar aqui para a igreja, entre em contato com a igreja e peça para fazer parte de um pequeno grupo. Hoje a gente tem pequenos grupos de todas as idades. Tem pequeno grupo para junior, para adolescente, para jovem, para adulto, para casado, para quem é de Volta Redonda, para quem não é de Volta Redonda, enfim, a gente tem pequeno grupo para todo mundo. E como que tem funcionado esses pequenos grupos? Tem funcionado de uma forma online. Através de plataformas disponíveis aí para a gente poder não perder esse contato e a gente poder estar um caminhando com o outro, um consolando o outro, um ajudando o outro. Então a gente, como igreja, a gente insiste com você, faça parte do pequeno grupo, faça parte de um desses pequenos grupos, porque com certeza você vai se sentir abençoado, você vai se sentir carregado, você vai sentir a presença de Deus através dos seus irmãos, através dos nossos irmãos, através das pessoas que fazem parte desse pequeno grupo. Hoje eu separei um tema para falar, o tema da mensagem de hoje é a calma que acalma. A calma que acalma. Talvez falando não dá para entender, mas a palavra é separada. A calma que acalma. Porque eu quis falar sobre esse tema e relacionado à fé. Hoje eu quero conversar um pouco sobre a fé. Porque nesse tempo em que a gente está vivendo, de tanta turbulência, de tempestade, de crise, a gente precisa exercer a nossa fé. E na verdade, gente, falar sobre fé é falar sobre o fundamento básico da vida cristã. A fé é o fundamento básico da nossa vida cristã. A fé é o fundamento básico para a gente viver milagres, para a gente viver coisas sobrenaturais, para a gente viver as promessas de Deus. A fé é um fundamento básico para a gente viver essas coisas que Deus já falou para a gente. Mas só que tem muita gente ainda que tem dúvida a respeito da fé. Tem muita gente ainda que tem dúvida quando a gente fala sobre fé. E aí, algumas pessoas têm até esse tema mal resolvido dentro de si. Como assim fé? Como ter fé? As pessoas têm algo mal resolvido sobre fé e muitos acham que fé é simplesmente algo emocional. Algo que está da emoção e que não é aquela coisa mesmo como a gente vê na Bíblia. Então, muitas pessoas mal resolvidas a respeito da fé. E eu quero dizer para você nessa noite, fé é diferente de positivismo. Fé não é positivismo. A fé não é ficar declarando coisas, não é ficar declarando para você tentar se convencer. Não é ficar declarando algo que vai acontecer para você tentar se convencer. Não, cara, a fé não é isso, a fé não tem nada a ver com isso. A fé significa declarar algo que realmente vai acontecer, mas porque de fato essa coisa realmente já está acontecendo, essa coisa já existe, embora os nossos olhos não conseguem ver. Fé é isso. Fé é declarar que algo que já existe vai acontecer.
não simplesmente um misticismo, eu dizer que vai acontecer algo como um simples toque de mágica. Eu acredito, então acontece. Eu acredito, então toma lá. Eu acredito, então não sei o quê. Não, fé não tem nada a ver com isso. Fé significa a gente acreditar em coisas que os nossos olhos não estão vendo, mas essas coisas nos planos espirituais já existem, já estão consolidadas. Olha só o que a Bíblia diz a respeito da fé. A gente vai olhar na Bíblia, tem uma definição de fé na Bíblia, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Isso é fé. Fé não tem nada a ver com declarar. Fé não tem nada a ver com misticismo, eu declarar e o negócio acontece. Não, a fé tem a ver com aquilo que já existe no plano espiritual, e eu acreditar que aquilo realmente existe, embora os meus olhos não consigam ver. Isso é fé, e é por isso que eu quero conversar hoje com os irmãos, conversar um pouco a respeito da fé. Tem uma ilustração muito interessante que fala sobre essa coisa da fé, sobre essa coisa de declarar a fé, declarar que as coisas estão acontecendo. Tem uma coisa muito interessante, uma ilustração interessante. Diz a história que um homem, um irmão, uma pessoa, estava na sua igreja e aprendeu lá com seu líder, com seu pastor, sei lá com quem, aprendeu que a fé era declarar. Então ele declarava e as coisas aconteciam, declarava e as coisas aconteciam. Ele aprendeu que fé era isso. E aí ele saiu do culto, saiu daquela reunião e foi para sua casa. E saiu convicto de que a fé era isso. E no seu coração, ele estava acreditando que se ele falasse, que se ele declarasse, o negócio ia acontecer. Aí o que ele fez quando chegou na casa dele? Ele pegou um monte de conta que ele tinha atrasado, jogou em cima da mesa e começou a declarar para aquelas contas: vocês não são contas, vocês não são contas, vocês não são contas. E começou a declarar. Cara, uma pessoa que não aprendeu nada, não entendeu nada do que é fé. Fé não é declarar, fé não é isso, fé não tem nada a ver com isso. A fé não vai mudar a estrutura do seu problema, não. A fé não muda a estrutura do problema. A fé só vai estabelecer novas realidades diante do problema que já existem, diante dos problemas que você está vivendo. Cara, a gente está vivendo um baita de um problemão. Essa pandemia nos trouxe um baita de um problemão. Não basta a gente simplesmente declarar que essa pandemia vai passar, ou que a minha ansiedade vai passar, ou que a minha angústia vai passar, que a minha depressão vai passar, e acreditar que vai passar. Não, não é isso. A fé não muda a estrutura do problema. Você sabe por quê? Porque as dívidas continuam sendo dívidas. Você vai declarar para a dívida vai continuar sendo dívida. A sua nota baixa na sua escola, na sua faculdade, cara, vai continuar sendo nota baixa. A fé não vai mudar a estrutura do problema. O seu câncer continua sendo câncer. A sua doença continua sendo doença. Os seus problemas conjugais continuam sendo seus problemas conjugais. Fé não tem nada a ver com que a gente fala e as coisas mudam. Não tem nada a ver com isso. Mas acima dessa realidade, mas acima desses problemas, mas acima dessa crise, a gente enxerga, a fé estabelece novas realidades. E é isso que a gente precisa crer. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre fé. Porque a gente está vivendo um momento, gente, que a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar no Senhor. E aí a gente precisa ter fé. Quando eu falo de fé, a gente precisa estabelecer bem fé no quê? No que eu tenho que ter fé? Eu tenho que ter fé que todas as coisas vão dar certo? Eu tenho que ter fé que tudo vai dar bem, que tudo vai sair do jeito que eu planejei? Eu tenho que ter fé nisso? Cara, isso é positivismo. É acreditar que tudo vai dar certo. Não, fé não é isso. Quero dizer para você que o que a gente deve acreditar é nas promessas do Senhor, naquilo que Deus já falou para a gente. O que eu tenho que acreditar, no que eu tenho que ter fé, é nas promessas de Deus, não naquilo que eu acredito que é melhor para mim.
é naquilo que Deus já falou, é naquilo que Deus já estabeleceu, é naquela realidade espiritual que eu não consigo enxergar, que os meus olhos não são capazes de ver, mas que na verdade isso já existe nos planos espirituais. E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero compartilhar um texto que está lá no segundo livro de Reis. Se você tem a sua Bíblia agora aí, onde você estiver, você tem sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. Eu quero, antes de ler esse texto, eu quero dizer para você agora que em nome de Jesus, onde é que você está? Eu estou aqui com a equipe aqui que está ajudando, que está na produção, uma equipe boa aqui do louvor, lá atrás na multimídia, no som, na transmissão, na Libras, então uma equipe boa aqui. A gente está aqui nesse templo, onde a gente está acostumado a cultuar a Deus. Mas eu não sei onde você está assistindo esse culto agora, eu não sei. Talvez você esteja na sua sala, talvez você esteja no seu quarto, na cozinha, no seu carro, sei lá onde você está. Mas eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, não deixe nada atrapalhar, não deixe nada tirar você dessa atmosfera que a gente está vivendo aqui. Não deixe nada atrapalhar você a ouvir a mensagem do Senhor, a mensagem que Deus separou para você nessa noite. E se você ainda não fez, ainda dá tempo. Cara, pega esse link aí que você está vendo no YouTube, pega esse link aí e compartilha com seus amigos, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp. Sabe aquele seu vizinho, aquele seu amigo de trabalho, aquele seu colega que não gosta de igreja, que não gosta de ir para a igreja, que você já chamou, ele não quis vir? Você fala assim, eu também não vou na igreja não, mas agora a igreja está vindo até mim, assiste aí. Compartilha. Cara, a gente está vivendo um tempo, nessas redes sociais, a gente tem compartilhado tantas coisas, e a gente tem visto pessoas compartilhar tanta bobagem. Cara, compartilha a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento, Deus quer falar com você. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. Vamos lá. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu não sei quantos lembram desse texto, não sei quantos lembram dessa passagem, não sei, mas o livro de Reis está falando sobre a história de Israel. O contexto aqui, gente, o contexto aqui é de guerra, contexto de guerra, onde o inimigo de Israel nesse tempo era a Síria. Acontecia naquele tempo, o rei da Síria vinha armando uma emboscada para poder pegar o rei de Israel, para poder pegar Israel e para poder vencer Israel. Mas só que lá em Israel tinha um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, de alguma maneira, ele recebia a revelação de Deus e ele transmitia ao rei de Israel. E ele falava para o rei de Israel assim: rei, não passe em tal lugar, não fique parado em tal cidade, não passe por aqui, passe por ali, porque o rei da Síria está armando uma emboscada contra você e ele quer vencer. Isso é o que o profeta falava para o rei de Israel. O que deixava o rei da Síria completamente furioso. Sabe por quê? Porque o rei, ele armava aquela emboscada, aquele plano melabulante ali, aquele plano muito bom para poder pegar o rei de Israel. E quando enfim ia pegar, todas as vezes que o rei da Síria armava essa emboscada, quando chegava lá, não encontrava ninguém. O rei estava nervoso com aquela situação, nervoso. O rei chegou ao ponto de achar que tinha alguém na Síria que estava traindo ele. Ele chegou a achar que, cara, tem alguém aqui no meu meio, tem alguém aqui na minha cidade que está me traindo. E ele mandou chamar todos os seus conselheiros, os oficiais, chamou todo mundo. Falou assim: eu quero saber quem é que está me traindo. Eu
quero matar essa pessoa que está. E se não descobrir, e se ninguém me falar, eu vou matar todo mundo, vou matar vocês. O rei da Síria mandou essa letra para o pessoal lá. E aí, o que um deles lá falou? Um dos conselheiros da Síria falou assim: não, rei, não é isso. Cara, a gente aqui, todo mundo aqui é fiel, é leal ao seu reinado. Não é ninguém aqui que está traindo, não é ninguém aqui que está falando para Israel quais são os seus planos. Não é ninguém, é o rei. Então o que está acontecendo? Como que ele descobre? E aí um deles vai e fala assim: a gente não sabe, mas a gente sabe que tem um profeta lá em Israel, que de alguma maneira, que a gente não sabe como, ele recebe uma revelação do Deus deles lá, e ele conta tudo aquilo que a gente está planejando aqui. Ele sabe, de alguma maneira, ele sabe tudo aquilo que a gente planeja aqui. Inclusive, ele sabe até o que a gente está conversando aqui nesse momento. E o rei da Síria, com essa informação, aquele nervoso que ele estava de não conseguir pegar o rei de Israel, ele transfere aquela raiva toda para o profeta. Então, é o profeta que está denunciando? Então descubra onde está esse profeta, porque eu quero acabar com ele. Eu quero acabar com esse profeta. Acabando com esse profeta, eu consigo, enfim, criar uma emboscada. Essa minha emboscada vai dar certo e eu venço o exército de Israel. Então vamos acabar, descubram. E mandou o pessoal: descubra onde está esse profeta Eliseu. E o pessoal foi. Um pouco depois, chega ao rei lá, dizendo: olha, descobrimos onde está o profeta. O profeta está em tal cidade. Rapidamente o rei da Síria, ele preparou um exército numeroso, cavalos, carros de guerra, um exército poderoso, cheio de armas, e mandou ir até lá para poder pegar Eliseu. E o exército foi. Quando o exército chegou lá, já era mais ou menos de tardezinha para a noite. Eles acamparam ao redor da cidade e fizeram aquele cerco. Acamparam assim ao redor da cidade de uma maneira que era impossível alguém sair da cidade sem ser visto por aquele exército, de tão grande que aquele exército era. E aquele exército cercou a cidade. E é exatamente agora que a gente entra aqui nesse versículo 16 e no versículo que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Está falhando o microfone, está falhando aí também? E exatamente aqui, quando ele chega quando o exército cerca, é de noite. Tá, vamos continuar. Quando o exército chega, ele cerca, é de noite, eles acampam ao redor da cidade. Só que na manhã seguinte, o empregado do profeta, olha que interessante, o empregado do profeta, ele acorda mais cedo. Eu sei lá o que ele foi fazer do lado de fora, talvez pegar um ar, talvez pegar, sei lá. Ele saiu um pouco mais cedo. E quando ele chega do lado de fora, esse empregado do profeta, ele se depara com um exército assim, numeroso, cercando a cidade, e aquela multidão, soldados armados, cavalos, carros de guerra, tudo ao redor. O que o empregado do profeta faz? Ele entra em pânico. E quando ele entra em pânico, ele corre para dentro para avisar o profeta. É isso. E aí o profeta vai lá e dá essa resposta aqui que eu acabei de ler. É isso que está acontecendo. Esse é o contexto da história. Na visão daquele moço, ele é como se ele estivesse dizendo assim. Ele olha para aquele exército que está cercando, aquela multidão, cavalos, aquela situação toda, aqueles carros, armas. Quando ele olha aquilo dali, ele chega numa conclusão simples: estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E eu fico pensando numa situação desse moço, e eu fico pensando, quantos de nós não já vivemos uma situação dessa, em que a gente vê cercado e rodeado por um exército de problemas que querem consumir a gente? Quantos de nós? Inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, essa pandemia que começou com uma doença, começou uma crise na saúde, depois uma crise política, uma crise econômica, e aí a crise financeira.
E aí a crise chegou dentro da nossa casa, nos nossos sentimentos, uma crise que se espalhou, e não tem uma pessoa nesse mundo que não está vivendo algum tipo de situação diferente por causa dessa pandemia. Principalmente agora, a gente consegue ver exatamente isso. Mas é fácil se colocar no lugar desse profeta, no lugar do empregado do profeta. Eu fico pensando assim, quantas vezes a gente sai, a gente olha a nossa situação à nossa volta e a gente não consegue enxergar a solução do problema. O que a gente consegue enxergar é somente os carros, o exército do inimigo. Quando a gente olha a nossa volta, a única coisa que a gente consegue enxergar são as armas do inimigo, os soldados, a força bélica do inimigo. Quantas vezes, gente, a gente se depara com a situação na nossa frente e a gente não consegue enxergar a solução. A gente fica focado ali na arma que o inimigo tem para acabar com a gente. E a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. A gente fica igual esse moço, que vai lá correr para o profeta porque a gente está com medo. A situação que a gente está vivendo agora é muito parecida. Porque eu não sei se talvez o exército que está vindo contra você é uma depressão, não sei. Não sei se é angústia, não sei se é ansiedade, não sei se é a falta de dinheiro, se é a instabilidade, se é a incerteza do futuro. Eu não sei se é o desemprego, eu não sei se é esse ano letivo, não sei se você está com medo do vestibular, do Enem. Eu não sei qual é o exército que está vindo na sua frente. Eu sei que quando a gente olha para frente, a gente só consegue enxergar um exército de problemas que está vindo para consumir a gente. Consegue enxergar a solução, a gente não consegue ver uma outra coisa a não ser a solução, e a gente rapidamente faz um cálculo que é o mesmo cálculo que esse moço fez, um cálculo simples, uma projeção racional, mas que é o que a gente faz. A gente olha para o exército, olha para a gente e olha para o exército, e a conclusão é simples: não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu olho para o exército na minha frente, não tem jeito. E aí eu chego à conclusão: eles são muito mais fortes do que eu. Eles são muitos mais do que eu. Esse exército é muito mais numeroso do que a nossa cidade aqui. E a conclusão que ele chega é: não tem jeito, não tem como vencer esse exército, não tem como superar essa crise, não tem como mudar a história, não tem como virar o jogo. Cara, muitas vezes quando a gente se depara diante do problema, é exatamente isso que a gente faz. A gente faz um cálculo rápido. O exército é mais forte do que eu, o exército tem mais armas do que eu, a força bélica desse exército é muito mais poderosa que a força bélica dessa cidade aqui. Porque na verdade, profeta, nessa cidade aqui não tem força bélica nenhuma, aqui só tem civil. A força está aí. E aí ele olha ao redor, cara, exército numeroso. Muitas vezes, talvez essa crise você possa estar enxergando como esse exército que está vindo com força para te pegar. Essa é a impressão que a gente tem. E a gente chega a pensar e a gente conclui como esse moço concluiu: nós estamos perdidos, não tem mais jeito. E a exemplo desse moço a gente diz: é o fim, agora é o fim. E é exatamente isso que eu vim dizer para você. Cara, não é o fim. Não é o fim. O exército não vai avançar em cima de você. Em nome de Jesus, o exército não vai avançar em cima de você. Eu vim para te dizer isso. E eu quero dizer para você que em momentos como esse, é um momento em que a gente precisa exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé em meio ao caos, em meio às situações adversas, em meio aos nossos problemas. Cara, está ruim na sua casa? Você nem está conversando com a sua esposa, com o seu marido? Está ruim?
Parece que você não encontra a solução, parece que não tem jeito. Eu vim dizer para você que sim, tem jeito. Parece que a sua empresa vai falir nessa crise, e você já está entregando as pontas. Eu vim para te dizer, cara, tem jeito. Você já está desistindo do curso que você tanto sonhou, que você tanto planejou. Cara, eu vim para te dizer, o exército não é maior do que você. Não é o fim, tem jeito. Cara, exerça a sua fé. É no momento de crise, é no momento de caos, como esse que a gente está vivendo, que a gente mais precisa exercer a nossa fé. É um momento desse que a gente mais precisa ter fé em Deus, nas promessas de Deus, acreditar nas promessas que Deus fez para a gente. É no momento como esse que a gente precisa se apegar na fé em Deus. E a fé é uma coisa interessante, porque a fé não é a negação do problema. Não. O problema está aí. A fé não é negação do problema. A fé é crer que Deus tem novas realidades acima desses problemas, acima dessa realidade que a gente está vendo. Existe uma outra realidade que os nossos olhos não são capazes de ver. Fé. Isso é fé. Fé não é negação do problema. O profeta, quando sai e está do lado daquele moço, desesperado, vendo aquele exército numeroso ao redor, o profeta, ele não nega o problema. Ele fala, realmente, existe um exército enorme aqui. Existe um exército enorme aqui, mas fica tranquilo aí, acalma. Por mais que existam realidades tentando parar você, no meio dessa crise, existem novas realidades em fé, que vão impulsionar você nessa crise. É no meio do caos. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar na promessa dele. Você lembra da semana passada? Pedro, ele acreditou que aquela voz que ele ouvia, apesar dele estar vendo um fantasma, os olhos deles acreditar que era um fantasma, ele acreditou na voz de Deus, na voz de Jesus, na voz do Senhor dele, e ele experimentou andar sobre as águas. Fé, isso é fé. E aí, para você viver isso, você precisa acreditar e confiar nas promessas que Deus já fez para você. É isso. Então, quando eu trato aquilo que não é como aquilo que já fosse, eu não estou mais abalado com o que está acontecendo hoje, porque eu acredito que Deus, Ele está comigo. Porque eu acredito que Deus já preparou o amanhã para mim. Deus já preparou o meu amanhã. Por isso, o profeta Eliseu, ele mantém toda a sua calma. Ele está ali do lado do moço, desesperado, com medo. E eu vou dizer para você, porque eu consigo me colocar no lugar desse moço, com razão está com medo, porque o exército realmente era poderoso, com razão. Mas o profeta chega para o moço e fala para ele transmite a calma para esse moço e fala, ei, acalma. Fala assim, acalma. Eu falo assim, profeta, olha só, a quantidade, a gente está perdido, a gente vai morrer. E o profeta, ei, acalma, não tenha medo. Não tenha medo, acalma, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não entre em pânico com aquilo que os seus olhos veem. Isso é um princípio. Não entre em pânico com aquilo que os seus olhos veem. Acalma. Tenta olhar pelos olhos da fé. A fé vai mostrar uma realidade que já existe, mas que os nossos olhos não são capazes de ver. Tão somente acalme. É como se alguém dissesse assim para o outro que está passando por um problema. Você chega, fala que está nesse momento de pandemia, sofrendo de ansiedade, sofrendo de angústia.
você chega e fala, cara, eu vou ser mandado embora semana que vem, a carta já está lá em cima da mesa do patrão e você está com medo, porque na verdade você tem uma família para cuidar, você tem filhos para criar, e aí você está com medo, e aí chega alguém e fala assim, para que o pânico? Fica tranquilo, não tenha medo. Gente, na boa, não é irritante? É irritante. Eu já passei por isso, momento que eu estava desesperado, com medo, achando que não ia dar, achando que não tinha condições, achando que estava perdido, aí vem alguém do meu lado e me abraça e fala assim, fica tranquilo. Eu, como assim ficar tranquilo? Como assim não ter medo? Cara, você não está vendo o exército aí? Ele vai vir, vai acabar com a gente é meio assim desesperado, igual esse moço, esse empregado do profeta. E aí eu me imagino nessa situação, eu lá, olhando aquele exército, o profeta falando, não fique preocupado, não fique com medo, e eu assim, mas como assim não ficar com medo? Como não ficar preocupado? Gente, como não ficar ansioso no meio dessa crise que a gente está vivendo? Me diz, dá uma fórmula aí. Como não ter angústia? Como não ter incerteza? Como se manter calmo no meio dessa crise? Como não ter medo de ser infectado? Como não ter medo de infectar o outro? Como não ter medo de morrer? Cara, como não ter? É como se alguém chegasse assim para mim e falasse, pessoa, calma. Cara, não dá para acalmar, o negócio é tenso. O exército está vindo com força e vai acabar com a gente. Mas o profeta fala isso mesmo. E eu falo, como assim se acalmar? Mas o profeta diz isso. Sabe por quê? Porque a despeito daquela realidade que o moço estava vendo ali, existia uma outra realidade que os olhos daquele moço não conseguiam ver. Uma realidade invisível aos olhos humanos, mas aquela realidade existia. E é exatamente isso que o profeta fala para ele. Havia uma realidade invisível aos olhos humanos. E o profeta explica a sua calma de alguma forma, dizendo assim para ele: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí aponta para aquele exército gigante. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Essa é a forma do profeta explicar a calma dele para o moço. Você acha que convenceu o moço? Claro que não. Como assim são mais numerosos? Por mais que você não consiga ver a solução para a sua crise, para a crise que você está vivendo dentro da sua casa, para a crise que você está vivendo com os seus relacionamentos, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com o seu cônjuge, por mais que você esteja vivendo uma crise no meio na sua empresa, por mais que você esteja vivendo isso, e por mais que você não consiga enxergar a solução para a sua crise, Deus não tem dificuldade nenhuma de lidar com o seu futuro. O nosso medo é: o que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer com a minha família amanhã? Ontem foi aniversário da minha avó. Estava com ela, louvei a Deus pra caramba, porque eu pude comemorar junto com ela 84 anos de vida. E a nossa preocupação com esse vírus solto aí é: como vai ser o nosso amanhã? 84 anos é que não dá para contar aqui. Mas, cara, a minha avó postou um vídeo, ela pulando uma cerca, ela estava na roça, coisa de louco. Minha avó com muita saúde, graças a Deus. Deus fez um negócio na vida dela que até pouco tempo atrás ela não estava bem. Mas a gente louva a Deus, mas o medo existe. O medo existe dentro de nós. Mas Deus, Ele não tem dificuldade nenhuma de lidar com o nosso futuro. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que Ele não teve dificuldade de lidar com o nosso passado, do mesmo jeito que Ele não teve dificuldade de apagar o nosso passado, é só você lembrar como que você era antes de conhecer a Cristo. Deus não teve dificuldade nenhuma de apagar o seu passado. E é do mesmo jeito, Ele não vai ter dificuldade de escrever o seu futuro, de fazer o seu futuro. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que apagou o seu passado é o mesmo Deus que está escrevendo o seu futuro. É o mesmo Deus. Creia nisso. Gente, creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso.
A fé significa que eu não me movo mais. Eu não me movo mais por aquilo que os meus olhos veem, mas agora eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo mais por aquilo que eu sinto, mas agora eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo mais por aquilo que eu acho, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo mais por aquilo que eu conheço, porque agora eu me movo por aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado. E aquilo que eu sei, o que eu sei da vida? Diante de um Deus que sabe todas as coisas, diante de um Deus que fez tudo, o que eu sei? Então, tão somente, em meio ao caos, em meio à crise, em meio a isso que você está vivendo, tão somente confie em Deus, confie nas promessas que Deus já te deu, confie na promessa que Deus já estabeleceu, nas realidades espirituais que já existem, só que os seus olhos ainda não são capazes de ver. Em momentos de crise, em momentos de caos, a gente precisa confiar em Deus. E confiança não significa ter todas as dúvidas respondidas. Confiança não significa ter todas as dúvidas respondidas. Muitas vezes a gente quer saber o que vai acontecer. E às vezes a gente cobra isso de Deus. Mas Deus, me conta aí. A gente vai ver na história. Se você pegar a Bíblia do início ao fim, você vai ver que Deus nunca contou como o final. Para cada pessoa que Deus chamou. E a gente pode começar lá em Abraão. Falando assim, Abraão, vai. Para onde? Quando? Com quem? Vou ficar em que lugar? Vai ter comida? Vai ter bebida? Vai ter não sei o quê? Não, vai. Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. E todas as vezes que a gente vê na Bíblia Deus falando com alguém é assim, vai. Por quê? Porque a gente precisa exercer a confiança. E a confiança não tem nada a ver em ter as nossas dúvidas respondidas. Confiança significa que apesar de eu não ter todas as dúvidas respondidas, eu continuo crendo que Deus tem o melhor para mim. Confiança é isso. É acreditar que Deus realmente está no controle da história. Que Deus, Ele tem o melhor para mim. Eu continuo crendo que os caminhos de Deus, que os caminhos do Senhor são melhores do que o meu. Que aquilo que o Senhor preparou para mim é melhor do que aquilo que eu poderia preparar. Confiança significa isso. Confiança significa não ter todas as perguntas respondidas, mas ainda assim crer que Deus sabe o que é melhor para mim. Confiança. O momento de caos que a gente está vivendo, a gente precisa confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, aquelas que Ele já tem estabelecidas para cada um de nós. Mas aí, eu me coloco no lugar do empregado do profeta, diante daquele exército. E o profeta vira para o moço e fala assim, o profeta cheio de medo, apavorado, com o exército que está ali, e ele fala para o profeta que agora acabou, que agora é o fim, ele está cheio de medo, cheio de pânico no seu coração. E aí o profeta vai lá e fala para o moço, ei, acalma, fica tranquilo, não tenha medo, acalma, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os nossos inimigos, aqueles que estão conosco. É facinho, gente, se colocar no lugar desse moço. É facinho. Se olha agora dentro dessa história. Tenta se ver dentro dessa história. O moço e o profeta. E uma cidade de civil. E um exército com uma força bélica poderosa na sua frente. O profeta vai e fala, fica tranquilo porque os que estão conosco são mais numerosos. Ei, calma aí. Profeta. Ele olha para um lado, olha para o outro. Porque eu faria isso. Você está falando de quem? Cadê? Os nossos aqui são mais numerosos?
mesmo que fossem mais numerosos, a gente não tem a mesma força bélica que o outro. Eles vão acabar com a gente, profeta. Você não está entendendo nada. É você que não está entendendo. Não sou eu que tenho que me acalmar. Profeta, é você que tem que se ligar na realidade. E eu perguntaria para o profeta: cadê, profeta? Perguntaria. E talvez, diante dessa crise que a gente está vivendo, a gente quer realmente ver. E falar assim: cara, aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Acreditar. Mas, às vezes a gente quer ver realmente. A gente quer ter provas, a gente quer ter coisa concreta. Porque, cara, quando você entra dentro de casa, o seu problema conjugal continua o mesmo e você não consegue enxergar a solução. E essa crise só potencializou esse negócio. Porque o que antes vocês só se viam no final da noite, agora é o dia todo. E aí agora você tem que voltar para casa, encontrar aquela pessoa que já não é mais, você já não tem mais prazer de estar junto, mas você gostaria de estar, porque na sua memória tem coisas boas, e aí você não consegue enxergar a solução. Você quer ver coisa concreta. Mas é assim mesmo, a gente é assim mesmo. Mas o profeta fala para aquele moço: acalma, não tenha medo. E o moço quer ver. E aí o profeta fala: é como se ele tivesse realmente. Ele fala assim: eu não estou vendo, profeta, mas cadê os mais numerosos? E o profeta está dizendo assim para ele: realmente não dá para ver. Realmente não dá para ver. Mas essa é a realidade. Mas essa é a verdade. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. A nossa força é maior do que a força do inimigo. Mas essa é a realidade. E é nesse momento, gente, que a gente precisa exercer a confiança em Deus. A confiança na promessa. Sabe por quê? Porque a confiança, nesse momento em que a gente está com medo, em que a gente está apavorado, é exatamente aquilo que vai fortalecer a nossa fé. A confiança tem essa capacidade de fortalecer a nossa fé, de relembrar aquilo que a gente já viveu. A gente não tem respostas, mas quando eu olho para os meus problemas, quando eu olho para as minhas crises, quando eu olho para a minha ansiedade, quando eu olho para a minha dor, quando eu olho para o meu medo, para as minhas inseguranças, quando eu olho para mim e fico querendo ter respostas, eu me apego naquilo que Deus já falou para mim. Eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu atravessei o continente e fui viver lá na África. Eu lembro que não faltou nada para mim. Não vai ser uma crise que vai faltar nada, não vai ser uma crise que vai fazer eu ter falta. Eu com medo de morrer aqui por causa de um vírus, cara, eu fui viver num continente, num país que existia perseguição religiosa. Eu tive que viver escondido lá, pregar o evangelho escondido. Eu já fui diversas vezes na delegacia depor, prestar depoimento. Eu já sofri interrogatório por ser cristão naquele lugar. Deus sempre me protegeu. Não vai ser essa crise, não vai ser esse problema que vai me engolir. Não, confie em Deus. A confiança ajuda a gente a fortalecer a nossa fé. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a solução, mas lembre aquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre o livramento que Deus já te deu. Lembre as bênçãos que Deus já proporcionou para você. E você vai poder relembrar que esse Deus é o mesmo Deus. Esse Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E do mesmo jeito que Ele te livrou, que Ele abençoou, que Ele te sustentou, Ele quer te sustentar nesse momento, no meio dessa crise. O que você precisa fazer? Confiar. Confie no Senhor. Confie nas promessas do Senhor. E aí, o profeta, ele faz uma oração. Quando o moço fala que não está vendo, quando o moço fala que é o fim, quando o moço está desesperado, ele faz.
E essa oração é a oração que eu desejo que seja feita por nós hoje. Exatamente essa oração que o profeta fez. Eu desejo que essa oração seja feita por nós hoje. O profeta virou, talvez ele tenha olhado para o céu ou não, talvez ele tenha fechado o olho ou não, talvez ele tenha levantado o braço ou não, mas eu sei que as palavras que o profeta pronunciou foram: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele também veja. E essa oração que eu gostaria que fosse feita por nós hoje: Senhor, abra os nossos olhos para que a gente consiga enxergar essa realidade espiritual, a qual os nossos olhos naturais não são capazes de ver, mas que já existem. Senhor, abra os nossos olhos. Essa é a oração que eu gostaria que fosse feita por nós nessa noite. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver. Abra os nossos olhos para que possamos ver uma realidade espiritual diante da qual nós estamos. Abra os nossos olhos para que não fiquemos reféns daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Senhor, abra os nossos olhos. É isso, abra os nossos olhos. E estejamos seguros naquilo que é a verdade espiritual, não naquilo que a gente está vendo. Porque o que a gente está vendo no meio dessa crise é somente o exército. O que a gente está vendo no meio dessa pandemia é somente carros de guerra, é somente as armas do inimigo, é somente a quantidade de inimigo, a quantidade de soldados que tem ali, que está vindo em nossa direção. O que Deus está querendo dizer para você hoje é: pare de olhar para essas coisas. Pare de olhar para isso. Peça para que Deus abra os seus olhos para que você veja a outra realidade que também existe. Não é que vai ser produzida, ela já existe. Você só precisa enxergar. E o caminho para enxergar é confiar no Senhor, confiar nas promessas do Senhor. Mas qual é a promessa do Senhor? Eu fico perguntando, qual é a promessa do Senhor para a gente em meio a esse caos? Talvez você saiba, se você ler lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus falando: e eis que estarei convosco. E aí talvez você de casa, você pode até completar esse versículo. E eis que estarei convosco. Quando? Todos os dias. E eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos, até o fim eu estarei com vocês. Creia na promessa do Senhor. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o fim. Essa é a promessa do Senhor, a promessa que a gente deve se apegar, a promessa que a gente deve se ater nesse momento em que a gente está passando por esse momento de crise. A grande verdade é o que nos traz calma e paz em momentos como esse que a gente está vivendo de caos. É a certeza de que Deus não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele se entregou, que Ele entregou o Seu único Filho por nós. Isso é o que a palavra de Deus afirma. Ele entregou o Seu único Filho por nós. Não nos dará também de graça todas as coisas? O que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele não precisa te provar mais nada. Deus não precisa te provar mais nada. Ele te ama. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele chegou às suas últimas consequências por amor a você. Deus não precisa te provar mais nada. Você ainda tem dúvidas de quem entregou o seu próprio filho por você. Você ainda tem dúvidas de que Ele não quer te ver sofrendo no meio dessa crise. Você ainda tem dúvida que Ele não quer te ver vivendo essa angústia, essa depressão.
essa ansiedade, esse pânico, você ainda tem dúvida disso? Cara, Deus te ama tanto que Ele deu o único filho, por você, por mim, por todos nós. Deus não precisa provar nada para ninguém. O que a gente precisa é acreditar, crer, ter fé na promessa. Porque falar de fé é algo importante nesse momento da história. Eu fiquei pensando isso enquanto eu estava meditando nesse texto, meditando nessa palavra. Por que falar de fé é algo tão importante para a gente, nesse momento em que a gente está vivendo na história, e nesse tema que escolheu para a campanha da juventude, a calma. Porque, gente, não tem outra coisa. Falar de fé é falar do básico da nossa caminhada cristã. Às vezes a gente tem que voltar para o básico mesmo. Falar de fé é falar do básico, é falar do básico da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, da nossa caminhada com Cristo. E aí, agora, eu quero te dar um conselho. E eu quero que você guarde esse conselho no seu coração, em nome de Jesus. Porque o que você está vivendo, talvez possa estar parecido com aquele moço que está olhando e diminuiu todas as suas expectativas de vida, de saúde, de felicidade, de alegria. Diminuiu todas as suas expectativas ao zero. Porque eu não sei como estava a vida do moço lá, do empregado profeta, não sei como que ele estava vivendo, mas eu sei que de uma hora para outra, ele foi lá na estaca zero e falou assim, é o fim. Ele diminuiu todas as suas expectativas no meio do caos. E o conselho que eu quero te dar nessa noite é fazer o contrário do que esse moço fez. No meio do caos, não diminua as suas expectativas, aumente a sua fé. No meio desse caos que você está vivendo, em frente a esse exército que está vindo à sua frente, que pode ter qualquer nome, pode ser qualquer nome, não diminua as suas expectativas, aumente a sua fé em nome de Jesus. Então, gente, que tal você parar um pouco de se mover por aquilo que você está vendo e começar a se mover por aquilo que Deus fala? Talvez Deus tenha te colocado aqui para assistir esse culto, para participar desse momento, para te dizer que talvez, eu coloco um aspas aí nesse talvez, mas talvez, quem sabe, não seja o momento certo de você parar, de se mover por aquilo que os teus olhos veem e começar a se mover por aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque o seu conhecimento é limitado, as suas sensações são enganosas, o seu coração é enganoso. Deus está falando hoje com você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não sei como que você entende isso, mas quando Deus fala para a gente ficar quieto e ficar tranquilo e se acalmar, porque Ele é Deus, o que Ele está dizendo é: eu sou o dono da história, eu não perdi o controle, eu continuo sendo Deus, eu continuo no controle, eu continuo dando a última palavra, eu que continuo gerando milagres, sou eu não mudei. Então, pare de olhar para o tamanho do seu problema, pare de olhar para esse exército que está vindo na sua frente, pare de olhar para isso e comece a olhar para Deus. Tudo que você precisa fazer é crer no que Deus disse, só isso. É uma fórmula mágica? Não, mas comece por aí. O que você precisa fazer é começar
crendo naquilo que Deus disse. E as realidades que estão ao seu redor serão diferentes. Você enxergar aquilo que os teus olhos não são capazes de enxergar. Eu gostaria que a banda já pode vir subindo, eu já estou terminando. Eu sei que talvez você possa estar passando por lutas. Não está passando por lutas nesse momento. Talvez você possa estar passando por diversas dificuldades. Seja elas de qual natureza for, talvez você está passando por tantas coisas. Talvez seja dores. Talvez você esteja dizendo assim, cara, está muito difícil. Eu não tenho sintoma nenhum desse vírus, mas eu não aguento mais. Está muito difícil para mim. Talvez você já esteja cansado, não aguentando mais essa quarentena, não aguentando mais viver essa situação. Talvez você já esteja desanimado, enfraquecido, já nem conseguindo mais acreditar. Talvez esse seja o seu cenário. E eu quero te falar agora, em nome de Jesus, eu quero te dizer, em nome de Jesus, cara, reúna tudo que sobrou, tudo que sobrou das suas forças. Se sobrou alguma coisinha das suas forças, você fala assim, mas eu estou fraco, eu não aguento, eu não tenho mais força nenhuma. Cara, procura aí o que sobrou, reúna tudo que sobrou e deposite isso, a sua fé no Senhor. Reúna tudo e deposite a fé do Senhor. Creia na promessa dEle. Deus te ama. Deus te ama. E eu quero orar por você. Quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você amanhã. Eu quero orar por você terça-feira. Eu quero orar por você quarta-feira. Eu quero continuar orando por você. Se você estivesse aqui, eu ia falar assim, vem aqui na frente. Vem cá, que eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus abra seus olhos. Eu quero pedir um renovo espiritual. Eu quero pedir para que você tenha forças para poder caminhar, para poder acreditar, para poder ter fé. Você está aqui. Qual é a forma de eu poder orar, sabendo quem é você e orar pelo seu nome? Aqui, comentários, no chat aí do YouTube, coloque aí, #me ajude a confiar. Gente, como foi bom. A semana toda, todos os dias, orar por cada um de vocês. Como foi bom. E aí, se você está ouvindo essa mensagem, você está falando assim, essa mensagem foi para mim. Eu sei que eu preciso ter fé. Eu sei que eu preciso exercer a minha fé. Eu sei que eu preciso de um renovo espiritual. Eu preciso confiar. Coloque aqui nos comentários. #me ajude a confiar. E eu vou orar por você. E essa oração, não existe mágica na oração, gente. Não existe. E a oração do pastor não é mais poderosa do que a oração de ninguém. Mas quem sabe a nossa oração aqui possa ser a oração como a que o profeta fez, que abriu os olhos do moço e ele pôde enxergar a realidade espiritual a qual ele não conseguia ver. A gente vai cantar um cântico agora. E enquanto a gente está cantando esse cântico, eu quero pedir para você continuar escrevendo aqui, #me ajude a confiar. E logo depois desse cântico, eu vou estar orando por você que colocou essa mensagem aqui, você que está pedindo esse renovo de Deus, você que está pedindo para que Deus te ajude a continuar confiando. E você que vai assistir esse culto depois, esse culto está sendo ao vivo, você que vai assistir esse culto depois, coloque aí, porque durante a semana a gente vai estar vendo. Pode colocar, mesmo que você assista esse culto na segunda, na terça, qualquer outro dia, escreve aí, #me ajude a confiar. E eu tenho certeza que com a oração da igreja,
com a nossa oração, Deus vai abençoar você, Deus vai te ajudar a confiar, Deus vai te ajudar a abrir os seus olhos para você enxergar essa realidade espiritual a qual os teus olhos não são capazes de ver. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que lutamos nossas guerras, se entregando nas mãos do Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, Em Deus, é assim que a gente luta nossas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, Parece que tem um exército que vai acabar com a gente. Só parece. Assim que eu luto minhas Parece guerras, que a gente é mais fraco. Parece que a gente está sozinho. Coloque aqui, hashtag, me ajude a confiar. Só parece que a gente está cercado. Mas na verdade nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Creia nisso, sendo guardados pelo Senhor. Sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vai colocando hashtag Parece que estou porque só parece que nós estamos cercados, mas o Senhor está do nosso lado. Só parece, Deus está com você. Abre os seus olhos e veja a realidade que está à sua volta. Em nome de Jesus, abre os seus olhos para ver essa realidade espiritual. É assim que nós lutamos as nossas guerras, confiando no Senhor. Oh Senhor, minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Pode até parecer que nós estamos cercados. O mundo vai dizer que nós estamos cercados. O teclado pode continuar. O mundo pode dizer que a gente está cercado, a gente está rodeado pelo inimigo. Mas na verdade, nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Não vai ser essa crise que vai acabar com a gente. Abra os seus olhos agora em nome de Jesus. Abra os seus olhos para que você possa ver essa realidade espiritual a qual os nossos olhos não são capazes de enxergar. Eu quero orar por você. Você colocou aqui, hashtag me ajude a confiar. Você que está pedindo ajuda para o Senhor. Eu quero orar por você e quero continuar orando por você durante a semana. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua palavra. Agradecemos o Teu consolo, agradecemos a Tua presença, agradecemos porque o Senhor nos ama e agradecemos porque o Senhor tem promessas para a nossa vida. Pai, olha para a gente agora, Senhor. Muitos de nós estamos desesperados, muitos de nós estamos cansados, muitos de nós estamos enfraquecidos e muitos de nós estamos achando
que não somos capazes de lidar com essas situações. Senhor, olha para a gente, nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, nos ajude a enxergar com os olhos espirituais. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. O Senhor sabe como está sendo difícil para cada um de nós carregarmos esse fardo. Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Me ajuda a confiar, Senhor. Sabe por quê? Porque, Senhor, quando o exército chega, realmente parece que é o fim. Eu estou cansado, Senhor. Eu não aguento mais. Então, Pai, em nome de Jesus, me pega no colo, abra meus olhos e me ajude a enxergar essa realidade espiritual. Me ajude a ver que eu não estou sozinho. Me ajude a ver o seu exército de anjos ao nosso redor, cuidando e protegendo, nos dando livramento, salvação, aconchego. Pai, por favor, ouça a oração de cada um que está fazendo agora aqui. Pessoas colocaram aqui, acreditando que o Senhor vai abrir os olhos. As pessoas colocaram aqui, hashtag me ajude a confiar, porque estão pedindo ao Senhor, clamando, Senhor, me ajude a confiar. Pai, ajude essas pessoas a confiarem, ajude essas pessoas a lidarem com os problemas delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão pedindo ao Senhor porque confiam que o Senhor tem a resposta. Confiam que o Senhor tem poder, que somente o Senhor é capaz de abrir os olhos. Então, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para que a gente veja essa realidade, o qual os nossos olhos não são capazes de enxergar. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.